Senhoras e senhores, mais um podcast Talk Hugo. Hoje, sexta-feira, a gente... Antes de mostrar o convidado, lógico, eu tenho que falar da Esportes da Sorte. Esportes da Sorte é a única casa de apostas do Brasil que paga um pulo de até R$1 milhão. Você já sabe que é R$1 milhão na tua conta? Presta atenção. Você vai lá, esportesdasorte.com, você joga Campeonato Brasileiro da Série A, B, C, D, hóquei, tem voleibol, tem o que mais, André? Que eu toda hora... Basquete, você vai lá, esportesdasorte.com, handball também, esportesdasorte.com, vai lá, faça a sua fé, aposte. Se você ganhar... Lembre-se da gente, pelo amor de Deus. E tá aqui o nosso QR Code, você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor... Você começa a se inscrever a partir de agora e dá um like também, ó. Dá um joinha aqui, ó. Dá um joinha, um like, né? Se você gostou do nosso programa, do nosso episódio. Como é que é, velho? Ah, também ativa o sininho aí, ó. Aí, aquele sininho lá, você vai lá e clica. Que quando tiver uma bela de uma entrevista, como todos os podcasts, né? A gente tem belas entrevistas todos os dias. Aí você acessa lá e vai ver a entrevista maravilhosa. Hoje um convidado super especial. Vou falar, cara... Eu vou falar. O assunto é sério. O assunto é sério. A gente vai falar sobre hipnose, onde a hipnose pode ajudar o ser humano. Hipnoterapia, porque eu tô aqui com Leandro Silva, hipnoterapeuta, tá certo? Certíssimo. Hipnoterapeuta. Isso. Cara, deixa eu abrir logo a nossa conversa aqui, Leandro. Eu sou acredito muito em objetos voadores não identificados. Boa. Acredito. Já trouxe aqui Alexandre Lauzide, que é um ufólogo. Que massa. Cara, o cara deu um show aqui e me convenceu que existe vida fora da Terra. Não tem nada a ver com hipnose. Mas como tu mexe muito com o mistério, não sei se a gente pode começar a falar sobre... Qual é a tua relação também com essas coisas de extraterrestre? Como é que tu lida com isso? Eu lido com isso, mas isso não tem nada a ver com hipnose. Explico sim. Mas é um mistério. Lógico, mas a hipnose, ela é um mistério da nossa mente. Pronto, tá vendo? Entende? Porque hipnose é neurociência pura. Não é mágica, não é um poder, não é nada de outro, nada. Hipnose é apenas imaginar e seguir instruções. Entendeu? Batata frita. Você aí, no momento que eu falei batata frita, imediatamente vê a imagem de uma batata frita na sua cabeça. Você não precisou fazer nenhum esforço. Lógico. Por quê? Porque a batata frita, você já tem esse registro. Se você nunca viu uma batata frita, não ia acontecer nada. Isso é hipnose. Por quê? A gente acessa uma memória que já está na sua cabeça. Então, hipnose é neurociência pura. Não tem mistério, não tem mística, não tem nada disso. Por que eu comecei a gente a falar sobre isso? Porque eu fiz uma regressão. Sim. Regressão, a gente tem que estar hipnotizado. Como foi que você fez? Me explica o que você fez. Nessa regressão, eu vou te explicar rapidinho aqui. Deixa eu contar em síntese. Claro. Eu fui conhecer pela primeira vez o Maracanã. Maracanã, no Rio de Janeiro. Sim. E quando o guia começou a levar a gente pelo Maracanã para conhecer a sala de troféus, onde eu sabia tudo. Onde era... Aí, se você já esteve aqui, o guia perguntou, rapaz, não, é a primeira vez. Como é que você sabe de tudo isso aqui? Aí, eu fiz a regressão. Segundo a regressão, aí que eu te digo sobre o mistério. Certo. Essa hipnóloga que fez a regressão, essa especialista, disse que eu tive na inauguração do Maracanã, no jogo Brasil e Uruguai. Dá pra tu? Você esteve lá? Não sei. Então, tem algumas questões pra isso. É louco. Porra, bicho. Mas isso tem uma explicação científica. Né? É uma possível explicação científica. São duas questões aí. A questão da regressão, né? Tudo que acontece... Existe uma diferença entre memória e lembrança, tá? O que é memória e o que é lembrança? Memória é
tudo que você viveu na sua vida, desde 3 meses de idade, na barriga da sua mãe até hoje, está salvo na sua cabeça, em forma de memória, certo? Lembrança é o que você traz para a consciência. Entendeu? Por exemplo, carro. Estava na sua memória, mas quando eu falei, veio para a sua lembrança. Entendeu? Carro. Qualquer coisa. Certo? Então, o que acontece? Regressão é você acessar uma memória de um momento da sua vida. Só isso. Então, por exemplo, o que é uma regressão? A pessoa diz, eu fiz uma regressão quando eu tinha 3 anos de idade. Porque essa informação já está na sua cabeça. É só você acessar novamente. Entendeu? Agora, eu não acredito, não tem comprovação, pode até acontecer, mas eu não sei fazer, nem tem comprovação de regressão para vidas passadas. Entendeu? Mas diz que tem. Pronto. Dizem que tem. Eu não sei fazer, não me procure para isso, eu não acredito que tenha. Agora, rapaz, eu comecei com uma sinuca de bico Não, né? Foi ótima. Foi Aí bom. O que acontece? Trazendo agora para o exemplo que você deu. O ser humano, na verdade, a gente vive no passado. Eu vou explicar como é que a gente vive no passado. Antes de você executar qualquer função, o teu cérebro já pensou naquilo. Então, são milésimos de segundo. Você pensa e depois age. Entendeu? E você já ouviu falar em déjà vu? Já. Que a pessoa... Pronto. O déjà vu, ele é digamos que é um desalinho do que você pensa para o que você faz. É como se você pensasse o que fazer, mas você só toma consciência segundos depois. Aí você acha que já esteve naquele lugar. Tu entende? A ciência explica dessa forma. Entendeu? Então, o que acontece? Nesse momento que você foi ao Maracanã e teve a sensação de já ter vivido aquilo, é possível. Eu não sei se foi o que aconteceu. Também não sei, não posso te provar. Uma explicação científica seria essa. De, por exemplo, você está num momento tão emocionado, está tão prestando atenção naquilo, que de repente você não se deu conta, viu, mas não prestou atenção. E de repente você, quando tomou consciência daquilo, você estava olhando. Entende? Mas eu lembro, Leandro, que eu ouvia todo o comando de voz dela. Sim. Não, mas entenda, é normal. Eu ouvi o comando de voz. Mas a hipnose, não é na hipnose que você está falando? Pronto, mas hipnose é seguir instruções e imaginação. Se você não ouvisse o que ela estava falando, você não seria hipnotizado. Ela só estava acessando memórias. Entendeu? Mexeu no HD. Mexeu no seu HD. E aí, você fala em HD, foi um ótimo você trazer isso. Mexeu no HD. O que é a hipnose? Não é um poder, porque se fosse um poder, o cara chegava na frente de um policial e dizia, durma, o cara dormia. Vai fazer isso, você leva uma porrada do cara e vai preso. No caixa de banco, para assaltar um banco, pronto, durma. Entendeu? Não é um poder, certo? Então, a hipnose, ela é uma técnica apenas. Você não vai dormir, não vai acontecer nada demais. Entendeu? Essa é a onda. Você sai do eixo. Não, você não sai de lugar nenhum. Como não? Ô, Leandro... Peraí, cara. Como é que eu não durmo? Peraí, desculpa. Eu lembrei agora. Eu queria dar o exemplo você falou do HD. Eu lembrei do exemplo do computador. Sim, tá. O que é hipnose? Hipnose, imagine que você tem o seu computador. No seu computador você não acessa o que você quer? Uma pasta, um arquivo, uma foto, um vídeo, pronto. De maneira ativa, certo? A hipnose, ela é só uma maneira ativa de você acessar as informações que já estão na sua cabeça. Porém, com a riqueza de informações. Por quê? Neste momento agora... estão entrando 11 milhões de informação no seu sistema nervoso por segundo. Por quê? O que acontece? Você está me ouvindo, mas ao mesmo tempo, se tiver um barulho aqui, você vai prestar atenção. Então você está ouvindo o ambiente, você está olhando para mim, mas você está prestando atenção em todo o cenário, você está sentindo o seu corpo. Nesse momento você tem um pé direito. Quando eu falei, você voltou a atenção para o seu pé direito. E essas informações... Mas isso não é sair do foco? Não. Se eu estou aqui contigo, cara... eu esqueço tudo que está aqui, cara. Exatamente. Só que você não perde a consciência. Por que eu uso o fone? Deixa eu te explicar. Para não perder nada teu. Sim. Que às vezes, não por que você está usando o fone, Hugo, que se o cara está na tua frente. Entendi. Cara, porque a tua voz sim. vai entrar no HD que a gente falou aqui. Isso. E eu não vou perder absolutamente nada. Aqui você tem uma referência amplificada do que eu estou falando. Pronto. Exatamente. Isso é bom. Isso é bom. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que você está me ouvindo, você está me vendo, você está sentindo a temperatura do ambiente. Isso. Então, tudo isso é informação. Só que isso vai ficar salvo no teu HD, na sua cabeça. Porém, daqui a uma semana, se perguntar a você, talvez, a camisa que eu estava vestindo, talvez você não lembre. Mas essa informação está na sua cabeça. Então, a hipnose seria uma forma de acessar ativamente essa informação que já está aí.
Entende? Boa, Agora, boa, como, boa, boa, gostei. como não é uma informação Isso aí. interessante, não é uma informação relevante, não tem necessidade de você ficar lembrando da camisa que eu tava. Tu entende? Isso é com tudo. Que não vai me levar a nada. Não vai levar você a nada. A nada, Tu absolutamente entendeu agora? nada. Então a hipnose é uma forma ativa de você acessar informações que já estão na tua cabeça. Não é um poder, não é um controle, não é nada sobrenatural, não é absolutamente nada disso. E tá, Entende? você diz... Agora deixa eu fazer outra pergunta de um leigo. Ah, Eu lógico. posso ser hipnotizado de olhos abertos? Porque eu sempre ouço aquele comando. Durma. Pronto, eu vou explicar para você o que é o comando durma, certo? É. O comando durma, hipnose não tem nada a ver estar de olhos abertos ou fechados. Hipnose é você imaginar. E eu dou um exemplo agora. Porra, Leandro, pelo amor de Deus, Não, tem nada tu a vai ver. pirar minha cabeça, velho. Não, não vou. Eu explico a você. Porra, velho. Porque hipnose é só prestar atenção e seguir instruções, certo? O que acontece? O comando durma é para que você entenda que você precisa parar de prestar atenção em estímulos externos e voltar a sua atenção para dentro da sua cabeça. Não foi o foco que eu acabei de falar pra Pronto, você? exatamente. Só que você não Você perde esquece que tem. só que você não perde a consciência. Essa é a diferença. Você não Por exemplo, já aconteceu de você estar dirigindo, certo? E você, meu irmão, chegou no lugar e você nem prestou atenção no caminho. Já aconteceu isso com você? Já. Pronto. Isso, a grosso modo, é hipnose. Você não parou de prestar atenção no ambiente, mas você estava tão concentrado aqui, até pensando, mas você não parou de prestar atenção na estrada, na velocidade, em como dirigir. Você só estava aqui, "Ei, poxa, eu vou fazer um programa tal, e vou fazer não sei o quê." E você, se tiver um acidente aqui, você vai voltar a sua atenção para ele imediatamente. Mas você não perde a consciência. Você estava atento ao que você estava pensando. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora Essa você é tá a me onda. clareando. Essa Tá- é a onda. Agora, tu sabia, Leandro, que isso aqui, na hora que você está dirigindo, isso aqui é hipnose? É. Isso aqui, que as pessoas ficam no celular olhando o WhatsApp. Cara, você fica hipnotizado, Mas, cara. Hugo- Você perde totalmente a noção de tudo, Aí cara. é onde está o lance. Hum. Hipnose é uma característica natural do ser humano. Você já chorou assistindo um filme? É hipnose. Pois é, mas aí onde eu quero chegar, né? Sempre eu gosto de dar exemplos, por mais que sejam... Lógico. Porque isso aqui é hipnotizador, cara. Exatamente. Isso aqui é hipnose. Exatamente. Eu olhando aqui pra você, olhando o Instagram, E você vai embora e esquece o o tempo. mundo tá acabando. Isso. E eu tô aqui hipnotizado. Pronto. O que tá acontecendo aqui? Isso. Agora imagina você fazer isso pra dentro da sua cabeça. Pois é. Cara, que doideira. Esse é o lance. E é uma capacidade que doideira. qualquer pessoa pode fazer. Isso é a coisa mais simples do mundo. É a coisa mais simples do mundo. Hein? Fala aí, André. Pode falar. A palavra certa, quando ele está olhando o celular, é hipnotizado ou está descontraído olhando o celular? Ele está concentrado. É, concentrado. Tá concentrado. Porque hipnose É. Porque é uma... pelo jeito que vocês estão falando aí, a hipnose está... Então o cara vive hipnotizado 24 horas. Matou a charada. Bom, É isso. ô, André, gostei. Mas é isso. Porque se o cara tá dirigindo, É. tá isso, tá aquilo, o cara tá Pronto. hipnotizado. É. Tá vendo o celular, tá batendo Pronto. papo, você tá escutando. Matou a charada. Hipnose é a capacidade Hum. de imaginar e seguir instruções. Que Ponto. doideira, cara. Agora, Que- o que a técnica da hipnose faz é você fazer isso ativamente para o que você quiser acessar. Porque, por exemplo, se eu pedir agora para você acessar uma determinada informação, você não vai conseguir. Espontaneamente. Você diz, Hugo, lembre de quando você tinha 5 anos de idade, nossa festa de aniversário. Talvez você não lembre. Não lembro. Mas Não- essa não lembro. informação, ela está na sua cabeça. Mas Com a técnica da hipnose, é possível a gente acessar essa memória. E como eu treino isso? Existem técnicas para isso. Existe a auto-hipnose, né? Que, na verdade, toda hipnose é uma auto-hipnose. Imagine o Google Maps, certo? O Google, você diz, eu quero ir do ponto A para o ponto B. Ele diz, faça tal coisa que você vai chegar em tanto tempo. Você vai se você quiser, certo? Então, se eu hipnotizo alguém, eu estou conduzindo ela a fazer o que ela quer fazer. Mas ela pode fazer sozinha. Eu não faço nada. Eu ajudo ela a acessar essa memória. Entendeu? Existem técnicas para isso, tanto de auto-hipnose, como você se permitir hipnotizar por alguém. É a coisa mais simples do mundo. Eu lembro que tinha um médico ali na Fernando Simões Barbosa, era um consultório odontológico, que ele não aplicava Anestesia. anestesia Eu fiz isso numa feira de tatuagem. e era por hipnose. Sim. Eu agora não esqueci o nome, eu não sei qual era o nome dele, era um consultório verde, fechou.
É isso. Eu fiz isso ano passado aqui. Teve no Rio Mar uma feira de tatuagem. E eu montei um stand lá exatamente para mostrar isso. Como é que é, rapaz? Gostei. Pois é. O cara não sentia a porque porra da Não máquina. sente nada. Não sente nada. Entendeu? Olha, e eu vou lhe contar uma Vou história. terminar as minhas. Mas é isso. Ó, porque, entenda, o que é hipnose? Eu acabei de dizer aqui. É imaginar e seguir instruções, Isso, certo? ok. Tu Eu não vou- gosta da palavra comando, não, né? Eu já reparei que Não, quando... porque comando... Porque quando parece que a pessoa tá... É Você- dela, né? Posse, né? Eu não tenho poder nenhum. É, cara. Comando dá uma eu sensação já de poder. Eu já reparei que tu não usa comando. Não, Ao meu gente, comando. Não. Porque eu não mando Tu tá em vendo, nada. tu tá vendo como eu sou observador? É a sua função. Caraca, velho. Tu não usou a palavra comando nenhuma vez ainda. Porque você é um cara que está acostumado. Você é perspicaz. Né? As palavras, elas fazem muito sentido. Não, Então- porque eu acho que comando é boçal, sabe? Exatamente. É muito boçal. Você está sob meu comando agora. E não Eu dá. acho isso Não, é Eu acho ridículo. tão É ridículo. prepotente. Prepotente. Cara, e porra, parabéns, porque tu não Entendeu? usa essa palavra. Não Porque- uso. E digo a vocês, nunca passou nem pela cabeça usar. Porque eu tenho que me colocar no meu lugar. Eu não mando em ninguém. Pois é, cara, mas é isso que é legal, Entendeu? cara. É essa a onda. Então, o que acontece? Voltando para a questão tanto da anestesia como da história da hipnose. Primeiro, falar rapidamente. Quando as pessoas entenderam o que era hipnose, isso há 200, 300 anos atrás, um cara... Você sabe como é que eram feitas as cirurgias, né? Como era dada anestesia, quando não existia a anestesia de verdade, a química? Éter, Antes do éter. cachaça. Cachaça e porrada na cabeça, sabia disso? É, cachaça, era cachaça. Era O cara tomava cachaça. Era que chamava cowboy. Isso. Então, whisky cowboy. Então, para quem nasceu recentemente, de cento e poucos anos para cá, Porra. já tinha uma ETA, já tinha anestesia. Mas antigamente, o cara para fazer uma cirurgia, ou ele levava uma porrada na cabeça para perder a consciência, ou tomava cachaça e tal. Então, um cara, ele conseguiu fazer 3.000 cirurgias, certo? Na Índia, só hipnotizando as pessoas. Então, hipnotizava, você não sentia nada e ele fazia cirurgia. Como isso é possível? Eu explico. E aí, voltando aqui para o ano passado, eu fiz isso na feira de tatuagem. Faça Sim, a pergunta. Pode interferir, porque... Pode interferir se quiser, viu? Exatamente. Alô? Oi, tô ouvindo. Mas essas cirurgias que você fala... Não tá ligado, não. Tem que... Agora? Abriu agora? Agora. Alô? Ligou. Ok. Essa cirurgia era muito invasiva. Invasiva de cortar. Caraca, Cortar. velho. Tem até uma foto, inclusive, isso entrou para a história da hipnose. Era Cara, tipo podia hidroceles. fazer uma safena. Pode, existem vídeos Pô, sobre safena? Faz. Faz? isso. Eu explico a você. O que é hipnose? Presta atenção. Vamos lá. Deixa eu dizer primeiro aqui como foi a A experiência experiência da lá feira. da feira. A feira de tatuagem. Então, no meio da feira, eu hipnotizava a galera, o cara fazia ali a tatuagem e não sentia dor nenhuma. Certo? E eu explico como é que isso acontece. Gente, hipnose é neurociência pura. Tudo acontece no nosso cérebro. A gente não enxerga com os olhos. O olho, ele capta a luz, manda informação para o cérebro decodifica o que é. A gente não sente com as mãos. A gente toca. Quando eu toco na mesa, vai o impulso elétrico aqui. Aí o meu cérebro diz, ó, isso aqui é tal coisa, é um material tal, não sei o que, pode continuar com a mão, não é perigoso. E volta. O nosso corpo, ele recebe e devolve informações. Nós somos energia. Não, mas não falem de energia, Hugo. Não, mas eu tô te falando, nós energia, somos isso. Mas pura. todo o processamento da informação, ele é na nossa cabeça, é no cérebro, certo? O que acontece? O que é a hipnose? Ela é a modulação cerebral. Então, por exemplo, o que é uma anestesia? Anestesia, digamos que eu vou fazer uma cirurgia nesse dedo aqui. O que a anestesia química faz? Ela isola esse dedo aqui, certo? E o impulso elétrico não chega ao meu cérebro. É como se eu não tivesse consciência de que aquilo está acontecendo, certo? Ok. Porque vai o impulso elétrico para cá e eita, estão cortando meu dedo, eu sinto a dor, certo? Beleza. A anestesia ela vai fazer com que isso aqui não mande o impulso elétrico. O que é que a hipnose faz? O impulso elétrico chega, eu tenho consciência de que aquilo está acontecendo, mas eu não vou sentir aquela dor. Eu vou entender aquilo ali como uma coisa positiva. Inclusive, isso altera até a cicatrização. Porque, como aquilo não está sendo uma coisa Pode negativa... levantar, né? Isso. Como o meu cérebro não entende que aquilo está sendo uma coisa agressiva,
ele vai interpretar aquilo de uma maneira boa e a cicatrização vai ser mais rápida. Então é modulação. Por exemplo, o que acontece quando você está hipnotizado? Certo? Isso eu estou falando baseado em testes de neuroimagem. O que eu estou falando aqui não é achismo, é neurociência pura. Lógico. Certo? Então o que acontece? Coisa que não sentia há 50, 100 anos atrás. Por isso da mística de achar que hipnose era um poder. Existem áreas do nosso cérebro que elas são mais irrigadas quando você tem certas atitudes. Então, por exemplo, são 3 áreas basicamente, a grosso modo, lógico. Existe o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente, certo? Que ela é responsável pela mediação do que o mundo externo me fala e de como eu interpreto, certo? Existe uma área aqui do meio que chama sensório-somática. Sensório-somática. Que é responsável pelas sensações, pelo tato, como você sente. E tem a área occipital, que é essa parte aqui de trás da nossa cabeça, que é responsável pela visão, certo? Quando você está sob hipnose, né, quando você está concentrado em hipnose, ativa essas 3 áreas, ou seja, você segue as instruções, agora pense na coisa, faça tal coisa, você ativa essa parte aqui do meio, que é para você sentir as sensações, você não precisa do intermediador. Você não precisa tocar. Sei. A sensação está aqui na sua cabeça. E acende essa parte aqui occipital, que é a parte da visão. Então você não precisa ver. Você ativa aqui que já está na sua cabeça. É como se você visse de verdade. Entende? Então, hipnose é neurociência pura. Cara, tu falou... Eu estava viajando aqui, quando tu falou de anestesia, né? Aqui você isola, né? Isso, exatamente. Cara, você imagina esse cara que inventou anestesia, cara. Ele pensou em tudo. Ele pensou na anestesia local, na hack e na geral, aquela que tu apaga, né? Apaga tudo, E aí é onde está o lance. Caralho, esse cara é um gênio, velho. E o nosso corpo, já ouviu falar na teoria do membro amputado, né? Que você corta e você sente aquilo ali. Sente. Porque a informação... O meu pai, desculpa, o meu pai amputou uma perna, ele teve uma trombogeite obliterante, problema de circulação. Sim. Ele cortou a perna abaixo da rótula, né? Tirou, amputou e ficava, como tu falou, ele caía na cama. Assim, às vezes ele ia pro xixi, ele... Porque achava que a perna estava no lugar. Caraca, por que isso acontece? Lembra que eu falei aqui agora há pouco, que são 11 milhões de informações? Pronto. A nossa mão está entrando um monte de informação aqui. Isso vai para uma área do cérebro. Você corta aqui o que recebe, mas não corta o que processa. Lógico. Entende? Entendi. E por isso que acontece. Então, quando você faz uma hipnose para anestesiar uma mão, você ativa todo o sistema. Você vai aqui, o comando é no cérebro. Caraca, isso é muito doido. E esse é o segredo. Esse é o segredo. Então, tu diz que não é um mistério. É um mistério porque o nosso cérebro é um mistério. Pô, então, velho, eu quero chegar aí na caixa aqui, Mas é um mistério até certo ponto palpável, porque a gente consegue mensurar. A gente consegue botar numa máquina e ver o que está acontecendo, entendeu? Dentro da nossa cabeça. É impressionante, porque por mais tecnologia que tenhamos hoje, a gente não conhece 5% do nosso cérebro. E não usa, né? A gente não usa... Não, usa tudo. Isso é mentira. É mito, É mito. A gente usa tudo. Que a gente usa só 10%, dizem. Não, é mentira. Isso aconteceu... Que loucura! Isso vem de um livro que o cara escreveu. Porque no nosso cérebro existem várias substâncias, né? Tem a massa cinzenta, tem a massa encefálica, tem tudo isso. Então, tem uma parte de substância do cérebro que é equivalente a 10%. De toda a construção do cérebro. Então, o cara achou que naquele momento, aquela era a parte responsável pela consciência. Então, por isso que ele disse que só usava isso. Mas isso é mentira. Né? Usamos o nosso cérebro inteiro, certo? Da coisa mais simples possível, porque existem as conexões. Se eu falar para você que caneta, né? Caneta. Pronto. Se você pensar numa caneta, ativou várias partes do seu cérebro. Porque a caneta ela não é só um objeto. Ela é uma caneta que escreve tal coisa, que toca a caneta, a sensação de ter uma caneta, vários tipos de caneta, cor de caneta. Vê quantas informações tem numa coisa aparentemente simples. Leandro, deixa eu fazer uma pergunta aqui também. A gente tá o que é ilusão de ótica, cara? Que todo mundo fala. Esse ponto. Por exemplo, isso aqui. A gente tá aqui. Aí parece que tá molinha, né? O que tem a ver com isso, com cérebro? O que tem a ver com isso, cara? Eu explico. O que acontece? Se isso aqui é real. Aqui,
Ah, a caneta tá toda... Que doideira, velho. É doideira, né? Puta que pariu. É por isso que eu digo que o mundo é doido, velho. O mundo é coisado. O mundo é coisado, velho. Cara, aí, bicho... Eu explico. O que acontece, cara? Primeira coisa, inclusive, eu tenho uma palestra, né, que ela fala sobre depressão. Né? Eita, a gente vai entrar nisso Vamos daqui entrar a pouco. nisso, vamos entrar nisso. Afinal de contas, estamos no Setembro Amarelo. Né? Vamos chegar já nessa parte. Esse comecinho é só para descontrair, para deixar o tema um pouquinho mais leve. Não, cara, mas tinha que ter esse, esse ter prefácio. esse prefácio, Senão a gente ia ficar doido aqui. É Eu ia verdade. ficar, tu ia sair daqui, eu ia te chamar de novo pro outro podcast pra tu Pô, tirar... Se eu soubesse, eu tinha feito assim. Porra, Aí eu vinha duas tá vezes doido, aqui. velho. A cabeça é uma... É Sim, doideira. vamos lá, ilusão de ótica. Então, o que acontece? Primeira coisa que... Eu falo isso na palestra, que as pessoas precisam entender, é que não existe um mundo real. O mundo é tal qual você entende ele. Então as coisas têm importância ou elas não têm de acordo com a sua vivência. Cada pessoa... Estamos aqui todos nesse mesmo momento. Só que você vê uma realidade, eu vejo outra realidade. Entendeu? Isso é a primeira coisa. Então... Segunda coisa, os nossos sentidos eles são limitados. Um cachorro, ele tem um olfato melhor que o nosso. Uma águia tem uma visão melhor que a nossa. A gente não enxerga todas as cores. A gente não sente todos os cheiros. Entende? Então, nós temos limitações fisiológicas. Nós temos limitações cognitivas. Porque, além de interpretar, a gente não consegue ver tudo. E, por exemplo, o que é ilusão... Sabe aquela história de você tá no deserto, o cara vê uma garrafa d'água? Miragem. Miragem. É isso. Chama miragem. Você quer ver aquela coisa. Então, a sua cabeça e o nosso cérebro... ele Mas não isso não é já delírio? Pode ser. Não é um delírio que Pode chama? ser, mas é normal. Tá delirando. Delirando. Porque o nosso cérebro, ele não sabe a diferença de realidade e imaginação. E a gente tem uma necessidade fisiológica de completar coisas. Por exemplo, passou uma pessoa aqui barbuda. Você não vai... Você precisa... você vai fazer alguma associação com algo que você já tem na sua cabeça. Entendeu? Precisa completar aquilo. Né? Você não, eita, passou uma pessoa aqui. Eita, parece com fulano de tal. Já aconteceu isso? Já. Entendeu? Então, juntando que a gente tem limitações fisiológicas, a gente não enxerga tudo e tal. A gente tem limitações cognitivas, porque a gente interpreta e não consegue dar conta de todas as informações. Né? Então você tem a ilusão. Às vezes você quer ver uma coisa e você... Sabe a pessoa... Eita, eu vi uma nuvem, parece com tal coisa. Ainda tem isso. Brincadeira de criança. Pronto. Isso. Eu adorava ver isso. Pronto, porque você quer Forma ver de aquilo. charuto, forma de... Você vai ver o que você quiser. Cara. Outra pessoa que vê aquilo ali vai Não. ver outra coisa. Não é o Hugo, não é um charuto. Rapaz, veja assim. Aí eu fico... A gente fica... É isso. Entende? Puta, Porque que doideira aquilo isso. É o que você quer ver. Então a sua cabeça vai dar um jeito de transformar aquilo no que você quer ver. Caraca, é mesmo, velho. Meu Deus do céu. Entende? É muito louco. É Por isso que eu sou apaixonado. Então, a minha pós-graduação agora, ela é em neuropsicologia. Né? Eu vou entrar numa neurociência e psicanálise também, porque eu fico encantado com essas coisas, com esse mistério de fora para dentro. Outro mistério também. Opa, fala aí, André. Fala aí. Quero fazer uma pergunta aí. Faça todas. Aqui nós temos a Eu acho pergunta que- da eu não nossa sei se- plateia. não sei. Porque a voz... Não sei se não tá legal. Não, tá, Agora. André é o nosso Lombardi. Mas se quiser botar só pra ouvir a voz dele. pra Não, mas ficar... eu tô ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Tá de vendo boa, bem? Tá de boa. É. A questão da Como é o nome da... Esqueci, ó, tá vendo? É, a memória é Mas foda. tá aí na A cabeça memória... dele. Tá no HD. Da Ué, psicanálise, né? Bota no- psicanálise, não, da hipnose. regressão. da hipnose. Da hipnose. Você já usou alguma vez para desvendar algum crime que foi preciso? Alguém assim, não sei se Entendi. no código... Boa pergunta. No código... Boa pergunta. E só fazendo um adendo aí também, que já foi usado há muito tempo, uma carta psicografada do Chico Xavier que inocentou um réu. Certo. Lembra disso? Não, me lembro. Lembra me disso? lembro. Eu não sei Entendi. se tem alguma coisa. Eu não sei assim, Pronto. no caso, no julgamento, alguma coisa assim, ou Entendi. você já fez, ou algum amigo seu. Não sei se é, Ótima pergunta. é legal, né? Também, né? Não, aí é que tá o lance. São duas coisas diferentes e bem importantes que vocês colocaram. Você colocou a história da psicografia. Foi. Né? Só que a psicografia... Eu vou começar de trás para frente. Tá, beleza, tem A psicografia é a coisa espiritual e sobre-humana, que não tem a ver com hipnose.
Porque hipnose é a questão fisiológica, é entrar no que está na sua cabeça. Esse é o primeiro ponto, certo? Segundo ponto, essa possibilidade de desvendar hipnotizando, ela já foi cogitada, mas isso é impossível. Por que é impossível? Porque lembra que eu falei no começo que hipnose não é um poder, hipnose é o que você quer fazer, então eu não manipulo você. Eu te ajudo a localizar informações que você já tem na cabeça. Então, se você não quer me passar essa informação, você não vai passar. Polígrafo, né? E você... Aquele negócio da maquinazinha, né? maquininha, Da mentira, a máquina da mentira, você tá falando. Aí fica. Mas aí é que tá. Até o polígrafo, se você for um psicopata, o polígrafo não vai identificar. Porque o polígrafo, ele tá ali, ele mede algumas reações do seu corpo. Se você é um psicopata, se você tá ali, você não transparece isso, ele vai ter uma limitação, ele não consegue dar conta. Tem um limite. Então, Cara. pelo polígrafo, é fácil o ser humano também Burlar. É possível, não é fácil. Por quê? Porque a nossa linguagem, 95% da nossa linguagem, ela não é falada. Na verdade, na história do homem, a linguagem é uma coisa nova. Entendeu? Por isso que tem a comunicação não verbal, ela é muito mais importante e mais efetiva do que a verbal. Caraca, velho. Não tá, André. Tá não. Então, isso tem que... Então, deixa eu fazer outra pergunta. Claro. Então, na neurociência hoje, tão avançada, além do polígrafo e além da hipnose, tem algum hoje no mercado que substitua os dois? Cara, eu não sei. O fato é que é o seguinte, por exemplo, em que seria o que poderia ser utilizado a hipnose nessa questão de crimes, por exemplo? Não para saber quem cometeu. Mas sabe essa história de retrato falado? Isso é um negócio muito cruel. Porque, ou identificação visual, né? Veja quem foi ali. Porque a pessoa que ela sofreu um crime, um negócio, ela está abalada emocionalmente. E ela pode não... E a nossa cabeça, ela faz associações. Digamos que foi um cara barbudo. Se ela, qualquer barbudo que ela vê, ela pode acusar o cara. Inocentemente. Inocentemente. Porque ela vai ver traços. O que poderia ser feito? Sob hipnose, né? Eu não costumo dizer... sob hipnose é porque eu não estou controlando ninguém. Não. Entendeu? Quando a pessoa está hipnotizada, é possível que ela acesse essas memórias e ela consiga ver com mais clareza aquela cena novamente. E é isso que acontece na sessão de hipnoterapia. Entendeu? A gente vai acessar essa memória para poder resolver aquela questão. Eu estou falando isso, mas falando de um lugar que eu nunca testei, entendeu? Nem nunca pesquisei sobre a questão de desvendar crimes e tal, né? Mas eu acredito que seja possível. Mas nesse aspecto, não de o cara confessar. Você hipnotizar o cara, realmente eu fiz isso. Não é? Isso é impossível, porque a hipnose não é controle da mente de ninguém. Cara, deixa eu... Tem um vídeo de um pastor, acho que americano, cara, que tem assim, 10 mil pessoas. Aquele é um galego, que ele pega o paletó, e as pessoas vão caindo. Pronto. É hipnose aquilo. É hipnose. Igreja. Aí dizem que como é unção, como é que dizem que é o espírito, Nada. né? Que tá Tudo é hipnose, Hugo. E eu lhe explico por quê. Porque, entenda, eu sempre gosto de reiterar. Lembra que eu falei que hipnose é seguir instruções e imaginar, e você só vê o que você quer ver? E o efeito daquele paletó, cara, que ele faz assim. Ele podia fazer qualquer coisa. As pessoas vão caindo, parece efeito dominó. Isso. Tu já viu isso, André? Tu já viu? Não. Então quer dizer que é manipulado. Não é manipulado. Não, então, como você acabou de falar. Não. Então, vamos lá. Se um pastor da igreja lá tá assim, todo mundo agora pronto. Como acontece às vezes aí nessas igrejas aqui que tem por aqui do setor Recife aí, né? Então, vamos lá. Se eu não quero, como você fez aqui antes não vai acontecer nada. Todo mundo levantou a mão aqui, eu não quis levantar. Pronto. Então, não vai acontecer nada. Então, e os outros que aconteceram não foi combinado? Não, foi porque eles quiseram que aconteça. Não é combinado. Às vezes o cara... Entenda, existem situações. Às vezes o cara... Não aconteceu nada com ele, mas ele vai cair para não passar a vergonha de não cair. Entende? Mas o que acontece? Aquelas pessoas, falando especificamente da questão da igreja, aquilo é hipnose pura. Por quê? Primeira coisa,
Você já parou para pensar que o demônio da igreja, sei lá, é porque eu não entendo muito, né? Mas digamos, o demônio da igreja, ele nunca incorpora numa pessoa num terreiro de Umbanda. Já parou pra pensar nisso? E o preto velho nunca incorpora dentro do cara da igreja. Já parou pra pensar? Não pensei. Pronto, mas faz sentido o que eu tô falando. Não acontece. Por quê? Aquelas pessoas que acreditam na Umbanda, elas vão pra ali, elas veem o que elas acreditam. A pessoa que vai pra igreja, ela vê o que ela acredita. Então, é uma imagem na cabeça dela. Pra ela, aquilo vai se tornar verdade. Entende? Entendi. Então, o que acontece? Quando, inclusive, eu também achava... Tem charlatanismo, como tem em todo canto. Não, lógico. Porém, aquilo ali é possível que aconteça. Aquela cura é possível que aconteça. Não porque o cara tem um poder, mas é porque a pessoa quer que aquilo aconteça. Já ouvi falar no efeito placebo? Sabe o que é efeito placebo? Não. Explico. Sabe o que é remédio de farinha? Sei. Pronto. Existem testes, certo, de medicações que o cara faz o seguinte, pega um grupo, digamos, 100 pessoas, ele pega 50 pessoas e mais 50. 50 ele dá o remédio com a droga. Foi o que fizeram com o Covid, né? Pronto. Isso é uma coisa comum. Se faz. E aí o que acontece? Não sei no caso do Covid, mas no caso de vários medicamentos, a taxa de cura das pessoas que tomaram o remédio de verdade e o remédio placebo é praticamente igual. O que isso quer mostrar pra gente? O poder que a sua mente tem quando você acredita naquilo. E outra coisa, não é coisa piegas. A força do pensamento, isso pode ter também. Mas isso também não vai curar tudo. Agora, quando você acredita numa coisa, acredita num tratamento, o seu cérebro vai fazer tudo para que aquilo aconteça. Entende? Por isso que o placebo, ele faz efeito. E aí, voltando, vem essa questão das igrejas. Aquela pessoa que vai para ali, primeiro que você já mexe na religiosidade. Isso, entendeu? E que você não pode contestar. Então você vai para aquilo ali, você já não contesta. Você quer ver aquilo ali, então você vai ver aquilo. Mas não é um poder do pastor. Beleza. Tudo bem, mas tu falou que a gente do placebo, que algumas, mas tem uma coisa chamada fé, meu irmão. A fé é isso. Então você não falou fé. Por que você não falou fé? Então, porque a fé é um termo. É aquilo que você acredita. É isso. Mas ele não falou fé, porque eu fiquei... Não, então, porque se eu falar fé, certo? Quando você fala fé, parece uma coisa sobrenatural, que está além de você, que tem alguém... É como se fosse uma ligação com alguém, mas não é isso. É só o que você acredita. Se você acreditar que aquilo vai acontecer, a probabilidade que aquilo aconteça é muito grande. É muito grande. Por quê? Não é nada místico. É porque você vai fazer com que aquilo aconteça. Você vai seguir caminhos... Peraí, deixa eu só... Vamos exemplificar aqui. Então vamos lá. Mega Sena. Certo. Ok? Ok. Mega Sena da virada. Certo. 120 milhões de pessoas jogaram na Mega Sena. Certo. Um acertou. Sim. Acaso. Só um teve fé? Mas isso que eu quero saber, pô. Mas acaso. Porque este cidadão de 120 milhões, ele ganhou a Mega Sena da virada porque sozinho. Ele, por acaso, escolheu uma combinação de números que, por acaso, ia ter que dar uma combinação ali. Não tem que ter uma combinação de número? 6 números. Pronto. Daqueles 6 números, ele, por acaso, escolheu os números que deram ali. Aí é só. Entendeu? Não, mas você não trabalha com sorte. Não trabalho com sorte. Não, ele não. Mas ele não trabalha. E outra coisa, eu não acredito nem em sorte. Sabe o que seria sorte? É você não jogar e ganhar. Isso é sorte. Agora, você jogar, você tem uma probabilidade. É 1 em 1 milhão. Mas você tem uma probabilidade de ganhar. O você Leandro, tá entendendo a diferença? O André, Leandro, 120 milhões de pessoas memorizavam. Fé, vou ganhar. Só um ganhou. Cara. Então não é fé, é acaso. Porra. Tu tá entendendo? Porque se fosse fé por fé... Agora. Entenda. Se fosse pela fé, certo? As pessoas que vão para a igreja, que se dizem ter fé, elas eram as pessoas mais bem-sucedidas de toda a face da terra. E não é assim que acontece. Entende? Mas tu entendeu o que eu falei? Entendi totalmente. Cara, faz sentido o que você tá falando. Só esse cara ganhou, porque velho. Porque ele, aleatoriamente, escolheu uma sequência de números que saiu aleatória. Mas, cara, 120 milhões de pessoas... Alguém tinha que ganhar. Por que não tinha que dar alguma sequência? Oxê. Mas faz sentido. Se o cara puxou ali, alguma sequência ia ter que dar. Cara, vamos lá.
Entende? Entendi, Mas entendi. Mas faz sentido o que eu falei? Não, faz. Alguma sequência vai ter que ter. E alguém vai ter. Porque da mesma Porque forma... esse cara é um cagão, velho. É o cagão. Agora, da mesma forma, às vezes ninguém ganha. Acumula. Acumula. Porque ninguém teve fé Porque nesse ninguém- dia. Pronto. Tem um filme que é engraçado, é Fé Demais no Cheiramento, já viu isso aí? Já fé demais no cheiramento. E dizem, tem umas piadas Mas engraçadas tem um que- filme que eu queria que você assistisse. Diga aí qual. Eu queria que você assistisse também. É com Steve Martin. Qual é? Steve Martin. A Steve Martin é aquele do cabelão grisalhão, cabelo É branco, todo, né? cabelo branco, ator de comédia. Sim. Cara, eu queria que tu assistisse esse filme. É o que tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui agora. Ele tem um circo Mambembe, que ele é um pastor. Que massa. E ele brinca com a fé das pessoas. Sim. Então, o que é que acontece? Ele chegava na cidade com aquele aparato todo, chegou o pastor e tinha, por exemplo, um cego. Mentira, era Sim. Era sim. Era da combinado equipe ali, né? dele, que ali, aí vinha aquela coisa. E esse cara ficou muito famoso nos Estados Unidos. Esse pastor, onde ele chegava, era multidão. Teve um belo dia que tinha um garoto numa cadeira de roda. Ele pensava que era Da claque. da claque dele. Se Aí lascou. ele, não, mas é que tá. Veja só. O garoto subiu com a cadeira, a mãe subindo com a cadeira de roda. Ele olhou para assistente e ela falou: Eita. que é Aham, nosso. Sim. Mas a assistente também, eu acho que deu bobeira. Cara, ele botou a mão. Na hora que ele botou a mão, fez a oração, O menino ficou bom. saiu uma luz. Aquela música. E o garoto levantou. Sim. Aí ele. "É!" E a menina depois disse: rapaz, esse menino não é. Não é de-" contratado. Isso é possível acontecer. Cara, Sim. não, mas o filme é muito. Depois. É tocante mesmo. É. Cara, não era. Sim, O garoto sim, começou a andar, paralítico, começou a andar e não era da. E ele, depois disso, ele largou tudo, largou essa Charlatanismo. tudo e começou a se dedicar à seriedade da igreja. Pronto. Vê que doideira. É isso. E isso acontece. Hugo, eu atendi uma pessoa. Muito doido esse Ó, filme. Eu atendi uma mulher. Inclusive, no meu perfil do Instagram, eu fiz uma Qual é o teu live Instagram com- falando nisso? Leandro Silva Terapeuta. Leandro Silva Terapeuta. Ok. Isso. Eu fiz uma live com ela que foi sensacional, assim. Ela tomava 11 medicamentos por dia. Ela era socorrida toda semana com crise, era dor da cabeça, dor no estômago. Fazia exame e não dava nada. Nada, não dava nada. Entendeu? Ela tinha bruxismo. Sabe o que é bruxismo? Pronto. Ela disse, ó, eu não consigo virar o pescoço. Ela não conseguia virar porque é tudo tenso aqui. Uma sessão, era tudo emocional. Uma sessão, não toma mais nenhum remédio. Nada. Nada, absolutamente nada. Ela fez, inclusive na live... Mas ela não- fez o quê? Desculpa te perguntar. O Não quê? sei se tu pode falar. Ela fez o quê, assim, pra largar tudo? Então, Você trabalhou o quê nela? Aí é que tá o lance. E aí eu vou aproveitar esse gancho agora pra gente falar da questão da depressão e da Ok. ansiedade. O que acontece? Depressão, ansiedade, insônia, bruxismo. Sabe o que é fibromialgia? Nossa. Doença que não tem cura. Dizem. Eu tenho uma emocional. amiga minha que Pronto, eu sofre já- dores. Pronto, eu atendi várias pessoas. Pronto. Cara, ela... Isso. Nossa Eu Senhora. atendi várias pessoas com fibromialgia. É emocional. E as pessoas tiveram a remissão. Não sente mais dor. Caramba, bicho. Então... É emocional. E aí o que acontece? Tudo isso são sintomas, né? Depressão, ansiedade, fibromialgia, bruxismo, vício, fobia, prisão de ventre. Não é disco não. É porque ele Aí tem. você já quer É porque ele demais. tem. É porque ele tem. Infelizmente, não sou eu que vou poder lhe ajudar. É um otorrino já, um traumatologista. E aí o que acontece? Tudo isso são sintomas. O problema é que a medicina tradicional ela olha para o sintoma, não olha para o indivíduo. Essa é a primeira questão, certo? E aí o que acontece? Tudo isso é como você projeta, certo? Uma questão emocional. Eu explico. Explica. Eu explico.
Por exemplo. O bicho vai me deixar doido até o final desse podcast, velho. É bom que você me chama pra outro. Pra desendoidar você. Não, porque ele fala, meu HD é bom, né? Eu fico olhando, focado, mas aí ele me... Bicho, é muita informação, porra. Informação. Eu não tenho esse HD todo. Mas entenda, a qualquer momento você pode me interromper. Eu não quero que fique dúvida. Lógico. Porque pensa não vai comigo, ficar. se você que é um cara que é bem informado e tá aqui, se você tiver uma dúvida, talvez a pessoa que esteja assistindo tenha uma dúvida maior ainda. Mas, então, mas com certeza, entende? porra. Então não deixe dúvida. Eu vou dar um exemplo aqui. O que manda na nossa vida, na nossa mente, a gente tomar decisões, é o que a gente pensa ou o que a gente sente? Acho que a gente pensa. É? Eu acho. Tá. Você me permite discordar? Permito, mas... Eu lhe explico por quê. É. Se fosse o que a gente pensasse, ninguém tinha problema. Ninguém tinha depressão, ninguém tinha crise de ansiedade, ninguém procrastinava, ninguém tinha vício, porque era só pensar e estava tudo resolvido. Se fosse o que a gente pensa, Padre Marcelo Rossi não tinha tido depressão. Cara, mas peraí. O Whindersson Nunes não tinha tido depressão. Mas, mas depressão, você não pensa, você não chama, ela vem, velho. Exatamente. Ela vem. Exatamente. Isso, mas você não tá focado em ter depressão, você não fala, eu vou ter depressão, eu quero ter depressão. Mas se fosse, cara, ela vem. Exatamente. É o que você sente. Se fosse o que a gente pensasse, você dizia, eu não quero ter depressão, eu vou ficar bom, vou ficar feliz. E tava resolvido. Mas Leandro, sente como, cara? Eu lhe explico agora. Então, o que acontece? Se o que mandasse na gente fosse o que a gente pensa, ninguém tinha fobia. Tem gente que tem medo de barata. Porra. Sério? Eu corro. Pronto. Aí, pergunta, eu corro. Pronto. Mas tem uma explicação, mas tem explicação. Diga qual é a explicação. A minha explicação é o seguinte, vou explicar. Eu servia quartel no Rio de Janeiro, ok? E eu fiz cometi uma bobagem dentro do quartel e fiquei 15 dias detido na cela lá, tá? E tinha os colchões na cela, no exército, e tinha o banheiro, que é aquele banheiro que a gente fica de coca, assim. Sim. Aquele que não tem vaso, né? Não tem vaso, fica o buraco. Tô ligado. E, Leandro, e de madrugada, a gente dormindo assim, na cela, eu via de madrugada as baratas saindo do buraco. Sim. Desde esse dia, eu tenho fobia barata. Então, o que pode acontecer aí? Isso pode ter sido um estresse pós-traumático. O que é um estresse pós-traumático? Você passou por uma situação traumática, certo? Pronto. E o seu problema não é medo da barata. Mas aí é que tá, eu não pensei nisso, eu não chamei isso. Pronto, é isso que eu vou explicar agora. E foi ótimo você ter falado nisso, porque isso que aconteceu com você, ele acontece... Isso, entre aspas, é a causa da maioria desses problemas que eu falei agora, da depressão, da ansiedade. Insônia, da ansiedade e tal. O que aconteceu com você? O seu problema não é que você tem medo da barata. É que a barata é um gatilho que acessa na sua mente emoções negativas. Então, vai falando aí que eu vou procurando. Pode falar aí. A barata, ela significa para você todo aquele tormento de ser preso, de ficar em pé, de ver um monte de barata, tal. Ela traz você para aquele lugar. Só que você não dá conta disso. Aí você personifica tudo aquilo na barata. Puta. Entendeu? É como... Nojo. Pronto. É como se... por exemplo, você tava preso sozinho nessa cela? Não, tinha mais 2 ou 3 pessoas. Essas outras pessoas, eles têm medo de barata como você tem? Não. Ninguém tinha. Ninguém tinha. Entende agora que não tem nada a ver com a barata? Porque se fosse a barata, todo mundo ia ter o mesmo medo da barata que você ficou. Mas não tem nada a ver com o medo da barata, entende? Então, eu atendi uma pessoa que ele tinha medo de dirigir. Era um negócio tão grande que ele não conseguia nem sentar num carro no lado do motorista com o carro parado. Já dava só em pensar. Por exemplo, só em pensar na barata agora você já fica... Pô, não, já fica doido, né? Não, tu viu que eu olhei pra cá? Pronto. Tu viu? Cara, eu olhei pra cá e cara, já fico procurando a porra do negócio. Por quê? Por que acontece isso? Porque a nossa cabeça não tem diferença entre realidade e imaginação. E não tem temporalidade, passado, presente e futuro. É uma coisa só. Por exemplo, eu estava procurando os sintomas da ansiedade. Olha. É tudo no corpo. Caraca, velho. Você pode sentir
que seu estômago dói, se sente tenso ou O irritável. corpo reage. Você pode notar que está tendo dificuldades para dormir ou se concentrar. Pode causar isso dores é de um cabeça ou monte. tensão muscular em seus ombros e pés. A ansiedade pode ainda fazer com que você sinta que está tendo um ataque cardíaco. E eu só te dizendo que morreu ontem um rapaz de 27 anos Caramba, de cara. ansiedade. Doideira, né? Teve um infarto. Isso. Tá aqui eu estava tentando procurar. Vamos puxar isso aí da ansiedade. Vamos abrir um parênteses, depois a gente volta pra fobia, certo? Puta merda, fobia. Não gosto nem de falar nessa palavra. Eu vou ajudar você. eu vou tratar Caraca, sua velho. fobia. Puta merda, não gosto nem. Eu já fico pensando que é uma barata aqui nessa porra. eu vou tratar sua fobia. Bom, a gente De vai verdade. tratar. Verdade. Ó, vamos Ó, falar da depressão e ansiedade. Vamos falar da ansiedade. Vamos lá. O que acontece? Somos seres ansiosos por natureza. Se a gente não tivesse medo e ansiedade, tava todo mundo morto. Porque o que é ansiedade? Pensa comigo. Ansiedade é a capacidade que você tem de prever o que vai acontecer e se preparar para tal. Entendeu? Por exemplo, se eu chegar para você e disser aqui, Hugo, amanhã eu vou te dar 100 mil reais. Você vai ficar ansioso, você vai querer que chegue amanhã. Não é isso? Só que é uma sensação boa. Quem tem criança, quem tem contato, se você disser para a criança, ó, eu vou te levar para passear, e você não diz quando, isso é ansiedade. Ai, quando é? E o menino vai ficar ansioso. Mas é uma sensação boa que ele sente. Entendeu? O que é que chamam crise de ansiedade? Não, peraí. Aí eu vou tirar. Você falou que ia me dar 100 mil reais, ok? Ok. Fiquei ansioso. Isso. Não rolou os 100 mil reais. Porra. Não, eu vou mas ficar doente. Você vai ficar frustrado. Você criou uma expectativa. É ruim também, porra. Não, é ruim também, mas entenda. Vamos antes. Porque aí... Porque aí você tá aí falando da passou, ansiedade dos 100 mil como uma coisa boa. Eita, estou... Isso, mas entenda. É. Ansiedade é excesso é um futuro negativo, certo? Tristeza é um passado negativo, é o que passou, certo? Como é que é? Ansiedade é o quê? Explico. Porra, esse cara aqui. Porra, ansiedade é uma coisa negativa. Não, Tu não, acaba não. de dizer que vai me dar 100 mil reais. Diz que eu vou. Aí eu fico ansioso pelo Não, entenda. Não, ansiedade é bom. Se não fosse ansiedade, a gente tava morto. Por quê? Ansiedade é você se preparar para o que vai acontecer. Certo? Então, por exemplo, eu vou te dar 100 mil reais amanhã. Certo? Beleza, vamos Aí lá. você, vai ficar feliz. Vou pegar esse dinheiro, vou fazer tal Isso coisa. é ansiedade. Isso é ansiedade. Mas o que você sente é uma coisa boa. O que é que chamam de crise de ansiedade? É quando você só consegue prever um desfecho negativo para as coisas. Então, vou te dar 100 mil reais. Porra, mas não vai rolar, não. Não vai rolar e vão me roubar, eu vou perder esse dinheiro. Ou então, eu vou a uma entrevista de emprego. Não vou. Porque eu não vou conseguir falar. E você só consegue imaginar que vai ser ruim para você. Entende? Isso é crise de ansiedade. E aí, quando é que isso é transtorno de ansiedade? Quando você começa a deixar de fazer as coisas porque você só acha que vai dar errado. E não tem a ver com a ansiedade, tem a ver com o sentimento ruim que você tem aqui dentro, que você só consegue ver coisas ruins. Isso mexe na tua imunidade, sistema Não, mexe em imunológico. tudo. Tá, porra, cara, fica. Tu entendeu agora o que eu falei? Colesterol aumenta, Tudo. triglicerídeo vai pra casa do cacete. Exatamente. Aí é uma loucura a tua Fez vida. sentido agora o que eu falei pra você? Fez. Então, ansiedade é normal. Medo é normal. É por isso que eu não tenho vergonha de perguntar nada. Não, você tem que perguntar Eu tudo. não tenho perguntar, não tenho vergonha mesmo de perguntar nada. Pra dizer, esse cara não sabe de nada. Não, eu gosto de perguntar. Mas e quem sabe de tudo? Ninguém. Ô, Leandro, a gente tá quase no final do programa. A gente tem que falar do Setembro Amarelo, Que cara. conversa boa, Setembro Amarelo. É. Que é o mês da prevenção contra o suicídio. Isso. Só uns dados, eu estava lendo uns dados, aumentou o número de jovens que tiraram a própria vida, o suicídio. Muito. Eu estava vendo aqui o número de jovens, não sei se por causa da internet, não sei por causa desse mundo louco que a gente está vivendo, não sei, ou falta de perspectiva, não sei, não procurei saber o motivo. Cara, é a doença do século, que dizem que é a depressão. Sim. Onde é que a hipnose entra nessa história? Então, a hipnose entra como uma ferramenta para a hipnoterapia. A primeira questão, Certo. né? Onde é que a hipnoterapia entra? Entenda, quando você vem querer solucionar seu problema tirando a sua própria vida, é porque isso já está muito grande dentro de você. É um problema que já está ali consumindo ali há muito tempo, certo? Então, o que acontece? Tudo que a gente sente, é muito importante isso, tudo que a gente sente é para nos proteger. E aí eu vou precisar fazer o link com a fobia, né, para poder explicar a depressão. Entenda, tudo que a gente sente
é para nos proteger. A fobia é uma resposta de fuga para algo que para você é um perigo iminente, certo? Ok. O que acontece? A depressão, quando você tem medo, você tem 3 reações. Ou você foge, ou você trava, fica tenso, ou você ataca, certo? Então, o que é a depressão? Assim como a fobia, é uma fuga. Você fica ali retraído, você foge da realidade, certo? Essa fuga, ela em algum momento da sua vida, da vida da pessoa, ela foi necessária, ela foi uma solução necessária, ele salvou de alguma coisa. Nós somos seres que vivemos no automático. Não somos seres conscientes. A gente vive no automático. Então, por exemplo, no momento que você aprende a dirigir, você faz do mesmo jeito para sempre. Você não racionaliza aquilo, né? Essa automação, ela é também para as emoções. No momento que você sentir uma emoção e aquilo te salvou de alguma maneira, aquela emoção vai ficar para sempre. Então, a depressão, a grosso modo, é como se em algum momento da sua vida, aquela tristeza, ela te ajudou. E aquilo automatizou e você sente aquilo, só que você não tem consciência daquilo. O que tu me dizes é que todo suicida era um depressivo? Não. Então, não tem nada a ver? Provavelmente sim. Sim. Né? Porque você precisa passar. A depressão ela tem estágio. Pois é, isso é que eu quero ouvir. O último estágio da depressão, ele, entre outros sintomas, ele tem a intenção suicida, que é você tirar a sua vida para poder pensando que vai resolver aquele problema. Assim como tem pessoas da automutilação. Isso. A dor, para a nossa cabeça, a dor física e a dor emocional é a mesma coisa. E aí a pessoa se mutila porque aquela dor ela vai ser menor do que o que você está sentindo. Mas eu não sei, cara, é muita coragem, né? A pessoa tirar a própria vida. É muito desespero. Cara, e outra coisa que é muito louca, que é a cabeça do ser humano, Leandro, a pessoa que tira a própria vida, ela arquiteta isso, né, cara? Mas aí é que tá. Ela fica arquitetando como é que eu vou fazer. Tem pessoas que deixam cartas. Desculpa pelo que eu tô fazendo. Vocês vão entender isso no futuro. Isso. Cara... É muito cruel, é muito triste. Eu conheci um amigo, não vou nem falar o nome dele. Não precisa. Que quando ele falou... Isso ele falava para todo mundo. Que quando ele completasse 60 anos, olha como é a história, isso aí foi um fato público, ele disse que ele não ia ficar velho para ninguém ficar tratando dele. Cara, ele chegou no apartamento dele quando fez 60 anos, foi numa funerária, comprou o caixão, tudo organizado. Tudo, chegou em casa, botou um tapete para não... manchar de sangue, nada, um tapete, meio um tiro na cabeça. Muito cruel. Agora perceba. Caraca. É muito cruel. É muito cruel. E aí eu te explico. Grande amigo meu. A maioria dos suicidas, eles não querem tirar a vida. O suicida, porque entenda, entre aspas, morrer não é tão difícil. Se você jogar na frente do caminhão do negócio, você morre. Sei. Entendeu? Muitos, eles tentam, mas toma remédio, toma não sei o quê, porque o cara não quer morrer. Ele quer resolver uma dor. Entende? Cara. O suicida, quando ele consegue morrer, é porque deu errado. Meu Deus. Tu entende? Faz sentido o que eu tô te falando? Não, sei. Porque a pessoa não quer tirar a dor. Não quer, ninguém quer. Eu acho que ninguém quer morrer. E aí a primeira coisa, se alguém pensa, ou procure logo ajuda. Essa é a primeira coisa. A gente tem tantas coisas. Tem a hipnoterapia, tem a SOS Vida, tem muitas soluções. Então, até a própria igreja, cara, sabe? Que tem muita gente que aí é que tá, contra. exemplo, tem a igreja que pode te ajudar. Mas aí é que tá. Às vezes, por exemplo, esse seu amigo, o que poderia ser? Ele tinha alguma questão com relação à velhice. A velhice. Ele não aceitava. Entendeu? A velhice. Em algum momento da vida dele, ele entendeu que ser velho ia ser uma coisa negativa para ele. Então, o problema dele, ele talvez nem soubesse por que aquilo. Entendeu? Então, o que a hipnoterapia faria num caso como esse? Quando o cara tivesse essa papo recorrente, eu vou batar. Então, vamos fazer uma sessão. Então, a gente ia identificar quando essa compreensão de vida foi necessária nele. Entendeu? E resolver esse mal-entendido emocional. Entendi. No que você destrava isso, você tem uma outra compreensão de vida. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Imagina que você está andando na rua, certo? E um cara bate em você, você cai. Digamos que essa pessoa seja barbudo e careca.
certo? E o cara foi embora. Você vai ficar puto. Onde você vê um cara barbudo e careca, você vai, porra, cara, né? E uma raiva, beleza. Se num outro momento o cara chegava assim, Hugo, meu irmão, me desculpe, velho. Bicho, eu passei naquele dia e foi sem querer, eu tava com a minha mãe internada e tal. O que você vai sentir daí pra frente quando pensar nesse cara? Resolveu aquele conflito. Entende? Não é o que eu pensava. Não é o que você pensava. Porra, tá vendo? O cara é legal, o cara foi um fato, gerou uma emoção negativa e aquela emoção negativa cola junto ali. Isso é um trauma. É um fato que foi o cara bater em você com emoção negativa. E você carrega essa emoção, então a raiva tá associada àquele cara. Entende agora? Entendi. Leandro, pô, bicho... Papo massa, né? Mas, cara, já te falo... André, só pra morrer o assunto aqui, com quem ele parece? Ele tem duas pessoas que parecem. Liga um cara bonito pra não ficar com raiva de você. Não, que Bira do Universo. Ele parece com aquele ex-diretor da Globo, do humorista, Marcos Melling. Ah, bicho, já disseram isso. Já disseram isso pra tu? E também tu tem traços do Zeca Pagodinho. Não, isso não falaram ainda não. Mas não tem os traços do Zeca? Tem, depois tu vê a foto. Meu brother, cara, foi bom? Sensacional. Foi bom, né, velho? Foi tão bom que a gente não viu passar. 1h05. Acabou que o nosso foco era 40 minutos só. Conversou de neurociência. Meu irmão, sensacional. Vamos voltar. Leandro Silva, hipnoterapeuta, terapeuta, fisioterapeuta, tudo que é peuta aí, você foi o nosso convidado de hoje no podcast. Só não sou capeuta. Nem isso, graças a Deus.